Todo poder emana do povo. É o que está escrito no parágrafo único do artigo 1º da Constituição brasileira. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Ela é a norma mais importante de um país. E os autores dizem que ela tem fundamentalmente dois papéis, isso qualquer Constituição, desde a norte-americana, que é enxuta, até a brasileira, que é extensa, qualquer uma tem que prever isso. Ela tem que prever um rol de direitos fundamentais, ou seja, até que ponto ela vai proteger o cidadão contra o abuso de poder do Estado, e ela tem que prever de que forma esse Estado se organiza. Se ele é uma monarquia, uma república, se ele é parlamentarista, presidencialismo, se ele é uma federação, se ele é um Estado unitário, qual é a duração dos mandatos, quem que pode votar. A gente chama de organização política da sociedade. Eu costumo dizer que a nossa Constituição, ela equivale ao nosso contrato social, né? É como os nossos constituintes pactuaram que a nossa sociedade vai funcionar. O texto foi promulgado em outubro de 1988 e foi apelidado de Constituição Cidadã. Após 21 anos do regime militar, garantiu a liberdade de expressão e criou mecanismos de controle do poder do Estado. Entre as medidas, este professor destaca a independência do Ministério Público. Que antes era subordinado ao Executivo, era ligado à estrutura do Executivo. E ao tornar o MP um órgão independente, ela permitiu a fiscalização do próprio Estado, porque era difícil um órgão subordinado ao Executivo, vinculado ao Executivo, fiscalizar o próprio Executivo. E agora não. O MP independente, ele se tornou muito mais atuante e é um grande aliado que o cidadão tem na fiscalização de eventuais desmandos, né, corrupção, má gestão, enfim. Então, acho que foi bastante positivo, né, embora com os seus percalços, né, mas foi um progresso bastante considerável, sim. Todos são iguais perante a lei. É o que garante o artigo 5º. Essa igualdade permitiu que o atendimento a necessidades do cidadão fosse universalizado. Um exemplo é o Sistema Único de Saúde, o SUS. A saúde antigamente era só para quem tinha carteira de trabalho assinada e os seus dependentes. Quem não fosse trabalhador com carteira assinada era atendido só nas santas casas, onde estivesse a título de caridade ou, eventualmente, em algum posto de saúde mais simples, mantido pela prefeitura. Esses atendimentos de maior complexidade, o trabalhador que tivesse desempregado não conseguia ser atendido. E a Constituição atual previu a saúde como direito universal, previu regras sobre meio ambiente, regras sobre proteção dos índios, enfim. Ela trouxe uma série de avanços. A Constituição tem 250 artigos, divididos em 9 títulos, além de outros 114 artigos de disposições transitórias. A nossa Constituição atual também deu uma maior autonomia para os municípios. Criou o Fundo de Participação dos Municípios, aumentou as receitas dos municípios e também, por outro lado, aumentou as responsabilidades dos municípios. E qual foi a vantagem, qual foi o interesse dela em fazer isso? Eu sempre uso uma expressão que tenta resumir isso. Eu falo descentralizar para democratizar, porque é mais fácil para o cidadão comum fiscalizar, acompanhar, monitorar o prefeito, o vereador, que estão ali mais próximos dele, né, do que tentar fazer o mesmo com o presidente, os deputados e os senadores. Então, quanto mais próximo o poder tiver do cidadão, é mais fácil para o cidadão acompanhar e fiscalizar isso.